vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Diga comigo, meu Deus, aqui está a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Fala comigo nesta noite. Pode tomar o vosso assento. Guarde a Bíblia com carinho e pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, eu quero pedir alguns minutos da vossa atenção para nós meditarmos aqui neste texto da palavra de Deus. Nós acabamos de ler a Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 24, e nós lemos o versículo de número 9 e o versículo de número 10. O salmista, ele está fazendo uma narração. Ele está narrando a chegada de Cristo na glória. As cidades antigas naquela época, elas possuíam portas em sua volta. Eram portais gigantes. Eram colocados em volta da cidade, em pontos estratégicos, nos muros que cercavam uma cidade. E essas portas, meus irmãos, elas eram abertas em tempo de paz. Se não estavam em guerra, essas portas permaneciam abertas. Mas na época das guerras, as mesmas eram fechadas. E muitas das vezes um rei, ele por diversos motivos, ele decidia tomar uma cidade. Ele decidia tomar posse de uma cidade. E quando o rei, meus irmãos, tomava posse de uma cidade, um arauto anunciava a chegada daquele rei vencedor. Quando o rei estava chegando para tomar posse, para entrar na cidade, o arauto apregoava. E ele aproximava dos portões ou dos portais da cidade e dizia em alta voz: Maranata, o nosso rei vem. E as portas eram abertas. E o rei entrava ao som da música, com muita honraria. O povo aplaudia a sua chegada. A narrativa do salmista, ele não está narrando um rei terreno. Ele não está narrando a entrada de um rei entrando na cidade. Ele está narrando a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores na glória. Será que tem alguém aqui que pode glorificar a Ele esta noite? Tem alguém que pode glorificar o Rei dos Reis? Aleluia! Ele narra a chegada de Cristo na glória. Irmãos, mas antes de falar um pouquinho da chegada dele na glória, para vocês entenderem, eu preciso falar o porquê que ele veio aqui.
o porquê que ele veio, e depois ele retorna. A igreja precisa entender, mas ele entrou. Se ele entrou, ele saiu. No capítulo de número 2 do livro de Gênesis, vamos começar lá da criação. Deus, ele cria o homem, Deus cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Deus tinha amizade com o homem. A Bíblia Sagrada mostra, queridos, que todos os dias, na virada do dia, Deus ia visitá-lo. Tinha amizade, tinha comunhão. Talvez Deus chegava lá e dizia para Adão e Eva: ei, eu vim aqui visitar vocês, está tudo bem? Meu Deus. O homem tinha comunhão com Deus. No capítulo 3, eu vou resumir por causa das horas. No capítulo 3, o homem peca contra Deus, ele erra contra Deus, são expulsos do paraíso. O que aconteceu? Perderam a comunhão com Deus. Após o homem perder a comunhão com Deus, começam as tragédias. Caim vai lá e mata o seu irmão Abel por inveja, e daí por diante. A Bíblia mostra um homem matando o outro por causa de um arranhão, por causa de uma irritação. Começa a tragédia na face da terra. Deus saiu de dentro do homem. Meu Deus do céu. O homem agora estava perdido. O homem estava no caminho da condenação. Nas cartas de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, queridos: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado veio à morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem estava sem Deus. Deus havia saído de dentro do homem. Irmãos, Deus, ele queria continuar tendo uma relação com o homem. Ele cria o homem para que? Familiarizar com ele. Aleluia! O homem perdeu agora a presença de Deus. Deus sai de dentro dele, mas tudo que Deus queria era voltar a morar na vida do homem. E os anos foram se passando. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10, Deus fala com Moisés para construir a arca da aliança, queridos. Deus deu as medidas, Deus falou o material que era para a arca ser construída, e então a arca da aliança, ela é construída. Deus estava na arca, mas não estava na vida do homem. Meu Deus! Para vocês entenderem, Deus estava lá dentro da arca. A arca, ela representava a presença de Deus, e enquanto isso o homem estava vazio de Deus. Deus estava do lado de fora. Eu quero trazer a memória da igreja nesta noite que Deus está à procura de homens, Deus está à procura de mulheres, Deus está à procura de jovens para morar na sua vida, para entrar na sua vida, para fazer morada em sua vida. Aplaude a Ele. Deus quer entrar, deixa Deus entrar. Tudo que Deus quer entrar na sua vida. Aleluia. Chega. O homem sem Deus. Deus estava cansado de ver sacrifício de animais. Era a única maneira que eles tinham, queridos.
animais sendo mortos, sangue de animais sendo derramado. Se você ler no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 23, você vai ver Moisés imolando um animal. Ele pega o sangue daquele animal, molha a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da mão direita, o polegar do pé direito dos filhos de Arão, para eles entrarem na presença de Deus e pedir perdão pelo povo. Era uma situação que Deus já estava cansado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, fala: é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Era preciso alguém fazer um perfeito sacrifício. A humanidade precisava ser resgatada novamente. O homem estava perdido. E quando nós lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aplaude a Deus, Ele veio. Você pode glorificar o nome dele, Ele veio. Aleluia! Foi por isso que Ele veio. Ele deixa a glória. Irmãos, eu creio que a saída de Cristo da glória foi precedida de grande emoção. Ele deixa tudo com o Pai, por amor a mim, por amor a você. Ele veio. Você pode olhar para você e analisar quem você era e quem você é. Você estava perdida, você estava perdido, nós estávamos perdidos. Nós não gritávamos nenhum glória para Ele, nós não aplaudíamos a Ele, e mesmo assim Ele nos amou, enviou seu Filho para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Oh, tremendo Deus! Tem alguém aqui grato a Ele, que pode glorificar a Ele? Tem alguém que pode aplaudir a Ele por isso? Nós estávamos perdidos e fomos achados. Aleluia! Ele veio para nos salvar. Ele deixa a glória e vem para nos salvar. O capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 18, Mateus narra o nascimento de Cristo. Ele veio, nasceu de uma virgem por nome Maria. Ele cresce, ele morre. E por que também não falar que Ele ressuscitou? Ele veio cumprir a sua missão. Ele veio e na cruz Ele pagou o preço da nossa redenção. Oh, aleluia! Nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério público e chegou a hora de resgatar toda a humanidade, resgatar todos aqueles que nele crê para o Pai novamente. Aqui está, irmãos, parte da escrava resgatada. Todos éramos escravos e hoje nós somos livres, porque Ele nos deu liberdade. Aplaude a Ele por isso. Ele nos deu liberdade. Aleluia. Quando Ele estava na cruz pagando o preço
processo da nossa redenção, ele proferiu 7 frases lá na cruz. Quando ele estava apanhando, os soldados ali escarnecendo, a primeira frase que ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase foi quando o ladrão olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso. A terceira frase que ele profere na cruz, ele disse: tenho sede. A quarta frase, ele olha para Maria chorando e ele disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quinta frase, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A sexta frase, ele gritou: está consumado. E a sétima frase, ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A nossa redenção estava concluída. Levanta a mão e diga glória a Deus. Aplaude a Ele, glorifica o nome dEle. Aleluia. A chave da morte está com Ele. Jesus estava dizendo: você só vai matar quem eu permitir. Só vai entrar no inferno quem eu permitir. Em Apocalipse 1, versículo 18, João estava na ilha de Patmos, tendo a visão lá dos últimos dias, e ele então viu Cristo ressurreto. E Jesus aproximou dele dizendo: João, eu sou o que vivo. Eu fui morto, me mataram, mas eu vivo para sempre. E está comigo, João, a chave da morte e a chave do inferno. A chave da morte e a chave do inferno. Eu sei que tem muitas pessoas que pregam, queridos, que Jesus foi até o inferno. Eu não estou pregando isso aqui. Alguns falam que Jesus teve que descer no inferno para receber no seu corpo mais punição ainda pelos nossos pecados. Mas esta ideia é antibíblica. Ela não tem respaldo bíblico. A morte dele lá na cruz foi suficiente para promover a nossa redenção. Você crê que o sacrifício lá foi suficiente? Aplauda Ele então e adora. Aplaude Ele e glorifica. Dê glória. Ele desceu as partes mais baixas para pisar na cabeça do diabo, para tomar a chave da morte e para tomar a chave do inferno. Levanta sua mão e diga: eu creio neste Deus. Resumindo, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Maravilha! Ele sai da sepultura. A primeira pessoa que ele aparece foi Maria. Quando ela reconhece, resumindo por causa do horário, quando ela reconhece, porque antes ela tinha confundido ele até com o jardineiro. Mas quando ela abre os olhos, ela reconhece, ela vai tocá-lo. Talvez com muita emoção, ela vai tocar em Jesus. Em João 20:17, Jesus falou: Maria, não me toques, porque ainda não voltei para o meu Pai. Jesus estava dizendo: não me toque agora, eu preciso me apresentar ao meu Pai primeiro. Quem está compreendendo, diga glória.
Eu quero voltar a sua memória lá atrás um pouquinho desta mensagem, onde Moisés matava o animal, pegava o sangue dele, molhava a orelha direita de Arão, dos seus filhos, o dedo polegar da mão, o dedo polegar do pé, para eles entrarem na presença de Deus e pedir perdão pelo povo. Jesus precisava apresentar ao Pai o perfeito sacrifício. E quando ele chega, não tinha sangue apenas na orelha direita. Aleluia! Não tinha sangue apenas no polegar da mão direita. Não tinha sangue apenas no polegar do pé direito. Tinha sangue da cabeça até a planta dos seus pés. Aí estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glorifica o nome dele. Ele fez o perfeito sacrifício. Glorifica o Cordeiro de Deus. Glorifica o Cordeiro de Deus. Ele fez o perfeito sacrifício. Ali estava o sacrifício perfeito. Em Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue. Temos a redenção pelo seu sangue. E ele nos purifica dos nossos pecados. Glória a Deus. Foi para isso que ele veio, meu irmão. Eu e você estávamos perdidos, e ele veio para nos resgatar. Graças a Deus. Será que tem alguém grato a ele aqui hoje? Tem alguém que pode soltar a voz e dar glórias a ele? Tem um instrumento de 10 cordas que pode aplaudir a ele? Foi para isso que ele veio. Veio para nos resgatar. E por ele ter feito isso, Filipenses 2:9, 10 e 11, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, Grande é Cristo. daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra, daqueles que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Será que tem alguém aqui que pode dar glórias a este nome? Tem alguém que pode exaltar o nome dele nesta noite? Então exalte, então adora. Deus o exaltou soberanamente. E agora, meus irmãos, Jesus ainda ficou 40 dias com seus discípulos na terra, ensinando, preparando eles. Mas agora chega a hora de retornar para a glória. Agora chega a hora de voltar para casa. É o que nós lemos o salmista narrando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele agora sai da terra, retorna para os céus. Quando uma voz gritou: levantai, ó portas, surgiu então uma pergunta: quem é o Rei da Glória? Ali estavam os querubins, os serafins, Miguel, Gabriel, os 24 anciãos. Estava o Senhor no trono. Quem é o Rei? Aí surge a resposta: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E os portões abriram, e ele entrou.
gente aqui que pode dar glórias? Tem alguém que pode glorificar o Rei? Ele entrou com honras, ele entrou com muita glória. Aleluia! Um rei aqui na terra, quando está entrando na cidade, ele é recebido com muitas honrarias. Imagina a entrada de Cristo na glória. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu as potestades, e agora era digno de entrar, recebendo muitas glórias. É por isso que quando surgiu levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia! Irmãos, ele veio, pagou o preço da nossa redenção, retornou para a glória e foi recebido lá com muitas honras. Reconheça hoje que ele veio para te salvar. Reconheça hoje que ele veio para te livrar da condenação. Aleluia! E levanta a porta hoje. Abre a porta hoje do teu coração e deixa o Rei da glória entrar. Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele eu cearei e ele comigo. É noite de você levantar as portas, abrir a porta do teu coração e convidar o Rei da glória para entrar, que ele quer reinar na sua vida. Aplaude a ele, abra teu coração e convida ele para entrar. Aleluia. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo prossiga falando melhor em cada coração. Ele veio, pagou o preço da nossa redenção e retornou para a glória. E antes de fazer uma oração com a igreja, eu quero convidar você que ouviu esta simples palavra, mas eu